Oi, meus queridos, que bom estarmos juntos para podermos completar mais um vídeo a respeito do arrebatamento. É fundamental que a gente tenha algumas coisas claras a respeito do arrebatamento. Tem mais, mas eu quero que você não se baseie em um vídeo, que você veja os 5 vídeos para você ter ideia. Assista os vídeos anteriores. Primeiro vídeo, Paulo esperava o arrebatamento para os dias em que ele vivia, o arrebatamento secreto e iminente. No segundo vídeo, você verá uma comparação entre textos que falam da volta de Jesus. Você verá que não há 2 eventos, todos falam de um mesmo evento, uma só volta. Não uma secreta e a outra com alarido, voz de arcanjo, som de trombetas. É uma só volta. A estátua de Daniel dá com precisão as características do tempo da volta de Jesus. Na tribulação está escrito nos profetas e no Apocalipse que o inimigo pelejaria contra os santos e os venceria. Portanto, os santos estarão lá na tribulação. No quarto vídeo, se os santos fossem arrebatados e os mortos ressuscitados no início da tribulação, o que acontecerá com os judeus que teriam ficado para morrer na tribulação? Haveria uma terceira ressurreição só para eles? Neste vídeo, o quinto, você vai entender o que é o dia do Senhor, quando acontecerá o encontro com o Senhor nos ares, a ressurreição e tudo aquilo que é prometido. Será realmente o Espírito Santo que estará contendo o anticristo? E os judeus? Como será a sua estada na terra se não tivesse o Espírito Santo? Eu preciso dar um toque para você. O YouTube anda selecionando bastante as coisas e se você não se inscrever, se você não der os 3 passinhos de inscrever-se, no sininho e na mãozinha lá dando joinha, ele acha que você realmente não tem interesse, as pessoas não têm interesse e ele para de expor, ou pelo menos diminui a exposição dos nossos vídeos. Então são 3 passos bem rápidos. No vermelhinho aqui, clique, inscrever-se, sininho, clique, sininho, aqui na mãozinha, clique na mãozinha, ok? 1, 2, 3, ok? Mas vamos começar então esse vídeo hoje. E começaremos lendo 2 Tessalonicenses 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Nós temos que entender 2 partes desse vídeo. A primeira, o que realmente é o dia do Senhor. Porque você vê Paulo falando que o dia do Senhor ainda não chegou. E a segunda coisa é, quem é que está detendo o anticristo? É realmente o Espírito Santo que está detendo o anticristo? Então ele será tirado da igreja, tirado da terra junto com a igreja, então virá a tribulação? Ok, querido, nós precisamos ver na palavra, ok? A palavra é o nosso sustento. Por isso o Senhor colocou em todos os profetas e ele disse que não faria coisa nenhuma sem antes avisar os profetas, aliás, avisar seus servos, os profetas. O que realmente é o dia do Senhor? Será um dia maravilhoso e grande, o dia do Senhor. Mas preste atenção que Paulo não está falando de 2 coisas. Ele está falando, primeiramente, não vos demovais. Não vos demovais.
Mantenha a vossa mente firme. Por quê? Ele diz coisas que vão acontecer. E aí ele diz assim: não pense que já chegou o dia do Senhor. Eu me lembro de um estudo onde nós vimos que esse dia do Senhor, né, e várias passagens confirmando, haveria um grande alarido, haveria voz de arcanjo, som da trombeta. Esse dia vai ser maravilhoso. E Paulo começa, você viu, dizendo claramente: não vos demovais. Não vos demovais. Lembre que nós ensinamos sobre isso. Não vos perturbeis, nem por espírito, nem por carta, como se de mim fosse enviada, fosse escrita, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Olha que interessante, né? E Paulo vai dizendo: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, o dia do Senhor, não acontecerá, de modo nenhum, sem que venha primeiro a apostasia e que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais? Foi assim que nós estudamos quando estávamos juntos? Pois preste atenção. Paulo não está dizendo aqui: vocês reconhecerão o dia do Senhor. Não se assustem. Vocês verão que o dia do Senhor não acontecerá sem que antes venha apostasia e todas essas coisas que Paulo falou que iriam acontecer. Ora, se nós vamos reconhecer isso, se ele está dizendo para cristãos que fiquem tranquilos, porque o dia do Senhor ainda não chegou, pois eles não viram nada disso. Eles, porventura, não está avisando quando vocês perceberem. Chegou a apostasia, chegou o iníquo, chegou aquele que vai ser contra tudo que se chama Deus. Opa, ele está dizendo que nós vamos ver a cara do anticristo? Será? E ele está dizendo assim: ele se assentará no santuário de Deus e tentará passar por Deus. Preste atenção. Ele está falando para quem? Para os santos. Sabe, meu irmão, o que é a grande tribulação? Porque tribulação sempre houve. O que é a grande tribulação? É a ira do anticristo contra os santos de Deus. Por isso que os santos de Deus estarão aqui e o reconhecerão. Mas é só um dos aspectos. Veja todos os vídeos e assista esse até o final, por favor. Ok? Palavra de Deus. Então, preste atenção. Paulo aqui está falando da última semana de Daniel. Você que tem uma vontade de conhecer essas coisas, você tem que estudar Daniel. Você vai ver o dia do Senhor em Daniel muito claro. Você vai ver no capítulo 7, no capítulo 8, ele falando do chifre pequeno. E dizendo quando é que aparecerá o chifre pequeno. Como é que nós vamos reconhecê-lo. E ainda, depois que ele se identificasse, nós teríamos, segundo Daniel, 2 tempos, 1 tempo e mais metade de 1 tempo, ou seja, 3 anos e meio. Isso em Apocalipse está dito da mesma maneira, só que está dizendo assim, 1260 dias. Opa, quanto é? 3 anos e meio. Está dito 42 meses, 3 anos e meio. Então, em 3 anos e meio, todos vão reconhecer quem é o anticristo. Quer sejam cristãos, quer não, eles vão entender. Ele vai acabar com as alianças que ele fez, ele vai acabar com o sacrifício, ele vai se declarar contra tudo que se chama Deus. Pastor, e os judeus? Eles não estarão? Como os judeus serão salvos? Só se eles morrerem. Ok. Sim, não só os judeus. Os santos de Deus, muitos morrerão. Muitos morrerão. Nem todos, mas muitos. Agora, eles vão ser salvos pelo sangue deles. Eles derramaram o seu sangue em troca da salvação? Não. Eles vão ser salvos pelo sangue do Cordeiro. Não há outra maneira de ser salvos. Pelo sangue do Cordeiro. E pelo sangue do Cordeiro, eles então não temerão. Como Estevão foi apedrejado, como Paulo foi martirizado, como Tiago, como
todos os heróis da fé lá de Hebreus 11 foram martirizados, assim os judeus terão força no espírito e passarão por isso com alegria, porque estarão sentindo a glória de Deus. Não é um castigo para os judeus, né? Eles vão lá e vão ter que morrer porque Deus tem uma pendência com eles. Eu já acreditei assim, como já falei no outro vídeo, eu já preguei assim. Mas eu li a palavra de Deus, mesmo que aquela era uma convicção forte, eu defendia, eu fui ler com desejo de ver o que Deus dizia sobre isso. Meus queridos, durante a edição e orando, cheguei à conclusão que deveria interromper por aqui o vídeo. O vídeo não ficaria muito longo, e principalmente porque você deverá firmar o conceito do Dia do Senhor. Você pode ir buscar pelo estudo e leitura da palavra. Você pode descobrir, por exemplo, que Jesus disse muitas vezes: eu ressuscitarei no último dia. Além de falar muitas vezes, quando Jesus, ao chegar na casa de Lázaro, que já estava morto, Marta, que tinha aprendido a lição, diz, João 11, 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Esta ressurreição do último dia acontecerá antes do arrebatamento. Paulo falou isto claramente. Nós não precederemos os mortos. Então vemos Marta falando do dia do Senhor, quando todos nós ressuscitaremos. E este dia, que então Jesus chama de último dia, este dia não virá antes de vermos todas essas profecias cumpridas, principalmente a apostasia, a revelação do iníquo com todas as suas façanhas. Mas nós somos filhos do Deus Altíssimo e não tememos, pois somos templos do Espírito Santo. Assista a continuação na próxima semana. No próximo vídeo, você terá certeza se é o Espírito Santo que está detendo o anticristo e se ele será retirado da terra durante a grande tribulação.